Sejam bem-vindos a mais um webinar do segmento de construção. Hoje nós vamos falar sobre aceleração, uma ferramenta muito esperada há muito tempo para aceleração e criação de novas coligadas. Esse é um recurso não é exclusivo do nosso segmento, porém beneficia diretamente a todos aqueles clientes e prestadores de serviços que trabalham dentro do segmento de construção, de gestão de imóveis. Então, nós vamos falar de como este processo acelera a implantação. Mas, o que é válido ressaltar em relação à criação desse recurso? Ele é um otimizador de tempo e de recurso. Afinal de contas, nós vamos falar aqui de ferramentas que permitem a redução de tempo gasto, tanto de consultoria de implantação, quanto de serviço interno. E é isso que a TOTUS busca com as suas soluções, com as suas inovações. Esse momento é um momento em que nós temos trabalhado muito para oferecer aos nossos clientes formas de trabalhar cada vez melhor, produzindo mais, com recursos que já possui, ganhando escala e tendo uma produtividade maior. E no segmento de construção, esse processo é muito necessário em virtude da própria característica de criação de muitas empresas, principalmente com a criação de SPS. Então, você ganhar escala, permitir o crescimento da sua companhia, da sua construtora, da sua incorporadora, da sua empresa de gestão, é possível através das ferramentas que a TOTUS tem disponibilizado. Então, esse processo ou esses processos que nós vamos falar são processos destinados a ganhar tempo e poupar recursos. Além desses processos que nós vamos trazer, que o principal deles é a cópia de coligadas, nós também vamos falar da base aceleradora, do backup de vendas e da transferência de coligadas. São processos que vêm também apoiar a manutenção e uma rápida identificação de eventuais problemas ou de situações que são ocasionadas em virtude de mudanças de mercado, ok? Como em todos os nossos webinars, fiquem à vontade para fazer perguntas no decorrer da apresentação. Vocês têm aí a disponibilidade de interagir no nosso chat. Eu gostaria apenas de confirmar com vocês se todos estão visualizando a apresentação, o PPT que eu estou mostrando, antes de avançarmos. Ok, ótimo. Muito obrigada pelo feedback, pessoal. Bom, então vamos falar aqui dos nossos recursos e o que se ganha com cada um deles. A cópia de coligadas é um recurso muito esperado há muito tempo. Utilizando essa funcionalidade, é possível copiar parâmetros e entidades, ou seja, cadastros também, entre coligadas, além de poder ser utilizado tanto para a primeira configuração, ou seja, para a implantação, quanto para a criação de novas coligadas, ou seja, o rollout, né, a réplica para outras coligadas que você criou novas ou que você já tinha, mas que precisava concluir. É possível ainda criar templates para você permitir esse rollout mais facilmente e ainda utilizar uma base aceleradora. Mas nós vamos ver isso com um pouquinho mais de cuidado daqui a pouquinho, tá? Bom, primeira coisa, vou mostrando aqui com vocês dentro da solução e do PPT. Então, primeira coisa é a cópia de coligadas. Qual que é o diferencial? Por que é importante? Ela te traz velocidade, precisão e flexibilidade. Aqui eu tenho para vocês o QR Code do material que vai remeter vocês a esta documentação do TDN, que está bem completa, que está muito boa e que vai permitir que vocês consigam fazer a réplica disso que nós vamos conversar aqui. Mas vamos mostrar também agora no sistema, que é mais fácil. Pessoal, primeira coisa, é esta a principal funcionalidade que nós vamos falar. Também vamos falar de outras específicas para a gestão de imóveis, mas essa é uma ferramenta da engenharia, ela é uma ferramenta global para toda a linha RM, mas para que ela esteja disponível, a primeira coisa é no perfil vocês habilitarem esta opção, tá? Então, como que vocês podem habilitar? Dentro do perfil que tem acesso
a gestão, vocês vão acessar aqui os serviços globais, tá? Dentro dos serviços globais, nós temos, vou recolher aqui, nós vamos ter aqui a questão de permissões para a administração, os acessos, os cadastros, as configurações. E aqui nós temos a cópia de coligadas. É essa a permissão que vocês devem dar para que este menu fique disponível a um conjunto ou um grupo específico de usuários, ok? A partir do momento que você fez essa permissão para o seu perfil de usuário, a cópia estará disponível, ok? Esse menu. Vou voltar aqui e utilizar um pouquinho do PPT para direcionar para vocês algumas informações. A cópia de coligadas, ela tem três principais formas de uso. A cópia em si, né, que é a cópia de dados, de cadastros, parâmetros, relatórios, fórmulas, informações de uma coligada, de uma SPE para outra, que ela pode ser utilizada sempre copiando, vamos supor, de uma coligada mãe. Você cria lá uma matriz ou uma coligada onde tem todos os seus cadastros principais, onde todas as informações estão parametrizadas e todas as novas coligadas que você for criando, você pode copiar os cadastros dessas novas SPEs, dessas novas coligadas. Então, essa é uma forma de uso. Segunda forma de uso, você pode fazer o uso de uma base externa, que nós vamos ver também ali no sistema. Para que serve isso? Vamos supor que você tem ali uma base de produção e uma base de homologação, que é muito comum. Quando você tem essa base de homologação, você faz, por exemplo, a criação de um processo, de cadastros, parâmetros para aquele processo ou para aquela base, e depois, na hora de replicar para a base em produção, você tinha que fazer o cadastro novamente ou você tinha que parametrizar tudo novamente. Dessa forma, você pode copiar tudo o que foi validado numa base de homologação para a base de produção. Então, a utilização da base externa é, eu tenho duas bases RM no mesmo servidor e vou copiar os dados de uma base para outra, ok? E a terceira forma de utilização é copiando os dados de uma base aceleradora. Esse é um processo mais destinado à implantação, onde mais utilizado também pelos times de implantação. Ok, pessoal? É uma base que fica hospedada no Azure, é uma base com as melhores práticas, é como se fosse uma base exemplo. Não é uma base exemplo, é uma base aceleradora mesmo, com os cadastros de melhores práticas, mas que o time de implantação pode buscar as informações das verticais e do back-office. Então, tanto para construção, educacional, RH, você pode buscar, por exemplo, centro de custos, formas de pagamento, tipos de pagamento, vários cadastros que permeiam tipos de movimento, que permeiam todo o nosso ecossistema RM e buscar de uma forma muito mais rápida. Então, qualquer uma dessas funcionalidades, nós temos relatos de equipes que relatam o seguinte, que de uma semana para fazer a cópia ou para se fazer uma criação de nova coligada, você consegue fazer algumas horas. Em 4 horas você já consegue preparar uma nova coligada para ser trabalhada ou mesmo implantar uma base do zero, que é muito, muito legal. Então, esse processo, esse último processo, que é a base aceleradora, ele é preferencialmente utilizado pelos nossos times de implantação, mas os times de clientes, se necessário, entre em contato com o nosso time de suporte. Nós temos toda uma documentação interna destinada à base aceleradora, onde nós temos as MITs que o time de implantação utiliza, bem como para cada um, né, dos módulos e como que funciona o roteiro de utilização. Esse acesso é um acesso interno, não é um acesso destinado diretamente aos nossos clientes. Então, se você é nosso cliente, consulte o seu ESN, né, consulte, na verdade, o seu analista de implantação, o seu consultor de implantação, e ele poderá dar informações. Mas esse é um recurso mais utilizado internamente, mas que pode sim dar ganhos para o seu processo, se você assim desejar buscar as melhores práticas que nós já estamos tratando. Ok? Bom, então vou mostrar aqui para vocês um pouquinho
destes recursos. Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, tá ok? Mas vamos ver esses processos na prática. Vamos lá no sistema. Então, nós temos aqui os nossos menus. Esse primeiro cadastro é um cadastro que o próprio RM dá carga. Então, aqui você pode até visualizar, mas ele traz todas as actions ou todos os cadastros, né, os principais cadastros, na verdade, para serem carregados, né, para serem carregados. Então, fórmulas, parâmetros, históricos padrões, plano de contas, classificação, centro de custos, aquelas informações que são mais comuns, que são utilizadas nos processos de importação. Então, é apenas para que é uma consulta, você não vai dar carga nisso, tá? Aqui você não tem opção de fazer processos com eles. Você pode até visualizar, mas são dados que você não altera, ok? Bom, uma vez que você precisa fazer, você pode criar a importação, você pode, primeiro, fazer a forma de rollout, de uma cópia de uma coligada para outra. Nós já temos alguns templates, esses templates são disponibilizados já na base de dados, tá? Nas versões de atualização a partir da 12.1.31. E como que funciona? Ele já vem com cadastros pré-formatados. Vou aqui abrir um para vocês visualizarem como é que funciona. Ele demora um pouquinho para carregar, esse aqui foi até rapidinho. Aqui ele busca diretamente da base aceleradora, ou seja, ele vai buscar do nosso servidor os dados para estes cadastros. Nós temos aqui uma outra que busca da própria coligada. Então, esse aqui busca de uma coligada para outra. Como que funciona? Eu seleciono aqui qual é o cadastro que eu desejo copiar. Quando eu seleciono e mando incluir, eu tenho uma ordem de execução e uma transação. Vou voltar aqui nos meus campinhos. A ordem de execução é por quê? Porque eu tenho relacionamento entre tabelas. Então, tem tabelas que eu preciso que sejam executadas primeiro, por uma questão de relacionamento de tabelas, de foreign keys. Então, eu preciso, por exemplo, ter a consulta SQL, por exemplo, para depois ter um relatório vinculado a elas. Eu preciso ter os parâmetros para depois ter alguns cadastros. Então, eu tenho uma ordem que eu tenho que importar primeiro, para que não dê erro de chave estrangeira, ok? Além disso, eu também posso separar em transações. Essas transações são blocos que eu vou importar, por exemplo, as formas, os históricos, alguns cadastros eu importo primeiro. Quando eu faço isso, se eu tiver um erro de transação em um desses blocos, eu dou rollback só nesse bloco aqui. Eu não paro os demais. Então, por exemplo, eu separei em transações, importei as fórmulas e esses cadastros básicos. Perfeito. Se der um erro na segunda transação, ele não vai dar rollback no primeiro lote, ele vai dar rollback só no segundo. Tá? Então, isso é uma forma de você garantir que não haja erro ou que não haja interrupção da importação. Você vai interromper só a transação que der problema, ok? Então, isso aqui é bem legal também. Quando você está criando um template desse do zero, vamos supor que eu venho aqui criar um template do zero, eu posso colocar aqui um de apresentação. Eu posso selecionar aqui uma tabela, tipo, uma de tipo de documento, e posso fazer o seguinte, eu quero escolher os tipos de documento, mas com um filtro. Então, eu venho aqui e faço um filtro que eu vou incluir apenas uma determinada informação, apenas um determinado tipo de registro para aquele cadastro. Eu não vou colocar ele inteiro. Eu vou fazer uma filtragem e só buscar alguns tipos de documento, tá? Ou alguns tipos de centro de custo, ou alguns tipos de cadastros. Então, aqui eu consigo fazer um filtro adicional na hora de fazer a cópia da coligada. E aí, uma vez que eu coloquei aqui, basta incluir essa tabela dentro do filtro, tá? Da transação aqui. Coloquei, incluir selecionada, prontinho. Ele vai buscar as correlações também, as codependências juntas, tá? As tabelas que estão vinculadas. Observem que aqui a minha tem uma chamada base externa ativa. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco.
Quando eu não marco nem buscar base e nem template copiado, esse template copiado é uma informação que é setada via sistema, e essa aqui é para buscar de uma base externa. Quando eu estou fazendo uma cópia entre coligadas, eu não marco nada disso, tá? Eu vou deixar só o meu template, vou cancelar aqui, e vou deixar ele para ser copiado. Se eu buscar, essas daqui já são cópias que eu já vem na minha base. Se eu vier aqui, selecionar e falar o seguinte, eu quero fazer uma cópia deste template, ele vai copiar o template, como foi esse caso aqui, eu copiei do primeiro, e ele vai marcar que esse template foi copiado. Por quê? Porque os templates que vêm de fábrica, que já vêm da TOTUS, eles não podem ser modificados. Se você quiser modificar, você deve fazer uma cópia e aí sim você modifica, ok? Se eu for copiar de uma base de homologação, eu preciso fazer um cadastro da base externa. Esse cadastro aqui da base externa, ele vai vai direcionar através de um alias, tá? Uma base, por exemplo, a minha base de homologação, você vai fazer como se fosse um acesso de alias normal do RM, informar qual é o servidor e qual é o nome da base. No caso aqui a minha é homologação, faço o meu teste. Quando eu cadastro essa base, ele já vai marcar dentro dos meus templates que existe uma base ativa, ok? Então aqui, pessoal, eu desmarquei. Estou acessando aqui, como ele tem um cadastro mais volumoso, ele demora um pouquinho. Deixa, enquanto isso, ver as perguntas. Se nós temos alguma pergunta aqui. Por enquanto, nenhuma. Fiquem à vontade caso vocês tenham, viu, pessoal? Então, aqui ele está abrindo. Eu posso ter várias bases externas? Sim, desde que somente uma ativa. Não posso ter mais de uma ativa, ok? Quando eu for fazer a cópia entre coligadas, aqui o template, esse é um template copiado, observe que o vermelhinho saiu daqui. Vou cancelar. Se eu vier aqui e marcar que temos uma base de origem ativa, ele já vai botar o vermelhinho aqui, qualquer uma que eu clicar, ele já vai mostrar uma base externa ativa. Então, já estou apta a buscar de uma outra base, ok? Ficou claro isso aqui? Qual a versão mínima para realizar a cópia de coligadas? 12.1.31, né, que é a versão que nós estamos aqui, é a versão que a gente recomenda, tá joia? Que é a versão que está liberada. A documentação daqui também vai te dar maiores informações sobre a cópia de coligadas, tá, pessoal? Tudo que vocês precisarem tirar de dúvidas está aqui com exemplos, mas aqui eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Então, criei os meus templates ou posso utilizar o template que já existe. Qual que é a recomendação? Muitas vezes vocês têm uma espécie de um roteiro, que era esse roteiro aqui. Eu peguei de um analista de implantação nosso, muito parceiro, e ele tinha aqui, olha, quais os cadastros que eu tinha que copiar por ordem. Primeiro o tipo de documento, depois eu crio uma coligada, depois copio o tipo de documento, depois eu crio o meio de pagamento. Da mesma forma que vocês tinham essa ordem, ou que vocês tinham esses roteiros, vocês criarão esse mesmo roteiro dentro do seu template, informando a ordem de importação e, se necessário, também os grupos, o agrupamento de transação, ok? Já com os dados para serem copiados, da mesma forma. Agora, a vantagem é que você não vai precisar exportar e importar como você fazia nesse modelo aqui, onde você ia copiar os meios de uma coligada para outra, você não vai precisar mais fazer isso, você já consegue fazer através deste recurso, ok? Como que eu faço para copiar? Primeiro eu crio a coligada, venho aqui, crio uma nova coligada, tenho que marcá-la como ativa, tá? Essa aqui foi uma que eu criei hoje de manhã para apresentar para vocês. Basta criar a coligada, informar o CNPJ e deixá-la como ativa. A partir daí, quando eu vier fazer a importação, eu já tenho aqui o meu processinho. Vou clicar, por exemplo, nessa aqui importadora e vou fazer a cópia entre coligadas. E aí eu vou informar para qual coligada que eu vou copiar esses dados. Então, eu estou na coligada de origem e vou informar
a coligada de destino, para onde é que eu vou mandar esse cadastro. E eu posso dizer que eu vou substituir caso existam registros copiados, tá? Que existam, perdão, registros redundantes, tá ok? Então, nesse caso aqui, eu vou desativar minha base, né? Eu desativaria aqui. Não vou copiar de base nenhuma, vou copiar só dessa base aqui que eu estou usando, faria cópia entre coligadas e informaria a base de destino. Eu já fiz esse processo, então aqui eu já tenho um log de execução. O meu log de execução, ele tem aqui o que deu certo e o que não deu certo. Então, ele me mostra aquilo que ele importou e aquilo que ele não conseguiu sobrepor em virtude do cadastro já existir, por exemplo. Tá? Então, olha aqui, processo de cada uma das transações. O que ele conseguiu copiar, quais foram os registros que ele copiou, quais foram as tabelas que ele copiou. Então, ele mantém o log de tudo isso registrado, para que vocês consigam acompanhar tudo o que aconteceu. Se precisar refazer o processamento, você tem aqui um reprocessamento dessa coligada. Então, você manda executar novamente, pode fazer algum ajuste, pode fazer algum tratamento dentro do seu template e mandar reprocessar. Então, tudo isso aqui fica registrado dentro da cópia de coligadas, ok? É um processo simples para ser executado. O que dá mais trabalho é a montagem do seu acelerador, a ordem que você vai montar. Então, nós temos algumas perguntas aqui no chat, pessoal, então vamos lá, que surgiram bastante dúvidas, né? Qual a versão mínima? Já tinha rolado esse processo realizando uma cópia do acelerador, mas tive um erro. Então, o que acontece? Tem que avaliar qual o erro. O time de engenharia está a postos para apoiá-los, tá? Mas, provavelmente, pode ser um cadastro global que você tentou importar. Então, cadastros globais você não precisa importar dentro de uma cópia de coligadas, ok? Agora, se for um cadastro global que você vai copiar de uma base de homologação ou de uma base aceleradora, ok, aí não teria problema. Funciona, uma outra pergunta aqui da Elizabeth, funciona a configuração de base também para quem utiliza cloud? Sim, teoria ele funciona com cloud também, basta você informar ali o alias, tá ok, pessoal? Outra dúvida aqui. O erro ao executar uma cópia de coligada, plano de contas paralelo, transação, execução, tempo de duração, tal. Todas as coligadas. Aqui, pessoal, eu não vou conseguir. Teve uma pessoa que mandou um erro que ocorreu numa cópia. Pessoal, se ocorrer um erro, eu peço por gentileza que vocês encaminhem para o time de suporte, tá? Para que eles possam auxiliá-lo. Mas aparentemente, Wellington, batendo o olho rápido, pode ser um cadastro que o seu plano de contas esteja global, porque se tratava de um plano de contas. Se ele for global, você não pode sobrepô-lo, ok? A não ser que ele já seja de uma base de homologação ou de uma base aceleradora. Se for de uma coligada para outra, não faz sentido você fazer a cópia de um plano de contas que é global, ok? Só dá uma checada nisso. Mesmo com a cópia, uma outra pergunta, tá, pessoal? Mesmo com a cópia, ainda será necessário inicializar a série de notas fiscais no modo de estoque? Sim, acredito que sim, porque você tem sequenciais de notas, né? Então, você vai precisar verificar o sequencial de notas fiscais de cada uma das suas coligadas, ok? Outra pergunta. Os templates são globais, não, os templates são globais, mas sempre seria necessário estar na coligada origem para realizar a cópia? Não, não necessariamente. Eu precisaria estar na coligada origem, mas acredito que aqui você tenha, depende de como que você vai fazer. Você está copiando de uma coligada para outra ou você está copiando de uma coligada homologação ou de uma coligada aceleradora? Depende de onde você estiver. Se eu estiver copiando de uma coligada para outra, vá na coligada de origem para mandar para destino. Se você estiver copiando de uma base de homologação, aí não. Você pode estar em qualquer uma delas que você vai mandar somente a destino, você vai informar qual que é destino. Ok, pessoal? Não existe a possibilidade de sobrepor registro caso exista em outra coligada? Sim, Giovanni. Quando você está executando o processo, ele tem um flagzinho embaixo, que eu até mencionei aqui, mostrei para vocês, talvez você não tenha visto, mas que você tem a opção de sobrepor, tá?
de sobrepor o cadastro, mas não façam isso para cadastros globais. É um recurso de aceleração, pessoal, mas não impede, ele não vai isentar uma análise daquilo que você está importando, né? Da ordem que você está importando. Só um minutinho que eu cliquei aqui, que eu vou mostrar para vocês na hora de executar a mensagem que ele dá para que você possa copiar, tá? Lembrando que, pessoal, nós estamos fazendo aqui um overview e o time de engenharia me pediu para avisar até antes dessa apresentação o seguinte: em maio teremos um webinar, um treinamento, na verdade. Esse é um webinar onde nós estamos mostrando o potencial de toda essa ferramenta. Tudo que você pode fazer, ele é um recurso relativamente simples de ser executado, mas exige um planejamento bem detalhado. E nós teremos aí uma apresentação, um treinamento em maio com o time de engenharia mostrando no detalhe quais são os erros que podem ocorrer, como você corrigir determinados erros mais técnicos, como, por exemplo, algum erro que você não tenha, que seja mais técnico no sentido de alguma action que não esteja mapeada, alguma coisa assim, tá bom? Quando eu faço, só voltando aqui à dúvida do Giovanni rapidamente, para a gente dar continuidade aqui, quando eu faço a cópia, tem aqui embaixo, olha, substitui registros no destino se eles já existirem. Então, isso é para evitar. Mas não façam isso se vocês forem trabalhar com... não precisa fazer a cópia para aqueles cadastros que são globais. Ok, pessoal? Bom, para fazer uma cópia entre coligadas, eu preciso estar em N camadas? A princípio, não, Luiz. Todas as entidades existentes estão disponíveis para vincular no template? Ainda não. Não são todas, são algumas principais que estão aqui. A gente tem muitas tabelas, a gente não tem de movimentação, a gente tem tabelas apenas, são as principais, aquelas que são as que a gente identifica como sendo as mais importantes em termos de parametrização, que são essas aqui, ó. No total, são 85 tabelas. A gente tem uma centena de tabelas, mas essas são as principais, ok? Já existe algum processo, outra pergunta, já existe algum processo automatizado para conceder acesso ao usuário à nova coligada? Seria cópia de perfil, é isso? Essa pergunta de cópia de perfil a gente ainda não tem, mas, por exemplo, deixa eu até checar aqui se a gente tem a cópia de perfil. Eu acredito que não, tá? Consultas SQL, não, aqui pela cópia de coligada não, tá joia, Carlos? Nem todas as perguntas talvez eu consiga responder aqui, tá, pessoal? E nesse caso, eu vou exportar as perguntas e encaminhar para o time de engenharia para que eles possam também devolver a vocês as respostas. Em virtude do tempo, nós vamos passar aqui para o próximo recurso. Então, esse webinar de maio, esse treinamento, na verdade, vai ser enviado a todos vocês também. Então, aqui eu dei um gostinho para vocês de todos os recursos, de como ele pode trabalhar, então, com as principais funcionalidades, mas vocês terão acesso a mais um treinamento mais detalhado sobre esse recurso. Tá joia, pessoal? Então, vou passar aqui para o próximo recurso e as perguntas de vocês estarão disponíveis, serão encaminhadas para o time de engenharia, ok? Vamos lá para a próxima. Vamos ao próximo recurso, pessoal. Bom, só um minutinho aqui. Além da cópia de coligadas que nós estamos falando aqui, nós também temos algumas funcionalidades como o backup o restore de venda. O restore de venda, ele não é um recurso novo, mas a gente achou bom relembrar vocês por quê? Vamos supor, eu fiz aqui uma cópia de coligadas, implantei uma nova coligada, estou com o processo rodando já numa nova SPE. O que acontece? Eventualmente eu crio uma nova venda que surja um erro, mas está dando um erro só em um tipo de venda. Então, quando eu faço isso, quando eu tenho um problema em uma venda do meu módulo de gestão de imóveis, tá, pessoal? Eu tenho um utilitário que também facilita muito o suporte, que facilita o atendimento de vocês. É o recurso de
backup e restore de uma venda. O que é o backup? Eu vou criar uma cópia da minha venda, vou falar aqui a coligada, vou falar qual empreendimento, a venda, e vou exportar esse arquivo, ele vai compactar esse arquivo para ser importado, por exemplo, pelo time de suporte, uma base que não é de vocês, uma base de exemplo nossa, tá? Então, eu consigo, ou uma base de vocês também. Então, eu consigo aqui fazer uma cópia de todos os registros e salvar. Quando eu gero essa cópia, ele vai gerar um arquivo compactado e eu vou informar para onde eu vou jogar essa base. Então, aqui eu tenho uma, aliás, onde eu vou jogar esse arquivo, essa venda inteirinha montada. Então, aqui, gente, eu tenho um exemplo, tá, de backup de venda. Então, ele gera um arquivinho. Vou mostrar aqui para vocês na minha pasta. Ele gera um arquivo zipado com todos os registros dentro que ele precisa. Então, aqui ele traz todas as informações relativas à venda dentro de um XML. E aí, na hora de importar, ele vai importar essa venda aqui para minha coligada. Então, eu vou importar com o histórico do TCGI, eu vou importar com os documentos, com tudo. Se eu vou recalcular o número para não bater com o número que eu já tenha. Então, no momento que eu fizer isso, eu vou conseguir jogar essa base para cá, ok? Bom, além disso, outro recurso que é legal também, que foi disponibilizado, tá? É a transferência entre coligadas. Estou mudando já de assunto, tá, pessoal? A gente está fazendo aqui um pouquinho mais rápido, só por questão de tempo, e nós estamos dando aqui um gostinho para vocês dessas várias funcionalidades, dessas 4 funcionalidades, né? Que é cópia de coligada com a base aceleradora, que são 2, né? Mais o backup de vendas e agora a transferência de coligadas, tá, pessoal? A última, que é a transferência de coligadas, é um outro recurso que permite também a mudança de empresas. Vou contextualizar para vocês melhor. Vamos supor que vocês, por virtude de uma cisão na empresa, vocês precisaram criar, houve uma cisão mesmo, a criação de um novo CNPJ na companhia, na incorporadora, e aí vocês querem transferir todas as vendas da SPE, da coligada antiga, para uma coligada nova, tá? Então, eu fiz ali meu processo da cópia de coligada, criei uma coligada nova, levei todos os cadastros, os parâmetros, os relatórios. Mas veja bem, a cópia de coligada não leva movimentação, não leva venda, por exemplo, né? Então, se eu quiser levar as vendas daquela coligada anterior para a nova, o que o sistema faz? Ele me dá essa opção de transferir contratos, tá? Essa transferência de contratos é um recurso muito potente, mas muito perigoso, então tenham muita atenção, porque uma vez transferida da coligada 1 para a coligada 8, eu não volto mais atrás. Então, ele faz a transferência mesmo dos registros de uma coligada para outra e eu não consigo desfazer isso, só consigo fazer novamente a transferência, tá? Mas é um recurso, principalmente quando há cisão, né? Quando há encerramento de uma SPE, e vou transferir tudo isso para outra SPE. Ok, pessoal? Deixa eu ver se temos mais algumas dúvidas aqui. Tem uma dúvida aqui no chat sobre o recurso anterior, que eu já vou voltar para você, tá, Leonardo? Mas só vamos concluir, então, esse aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Esse recurso, então, de transferências de vendas, eu falo qual é a coligada de origem, vamos supor, tenho vendas nessa coligada aqui de teste, e vou mandar para a coligada de o empreendimento aqui, deixa eu ver se tem empreendimento nessa. Deixa eu ver aqui nessa primeira aqui, acho que eu tenho na de POC. Deixa eu só ver aqui um que eu tenha Grupo Construir. Eu tenho aqui a minha cópia e vou fazer para o meu empreendimento de destino. Venho aqui em forma coligada de destino, vamos supor que é essa aqui, e a conta caixa de destino. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou transferir todas as minhas vendas, então eu posso copiar
todo o histórico também. Eu vou desativar os meus contratos da coligada de origem e vou copiar também os parâmetros. Então, eu vou jogar as vendas de uma coligada para outra. Ficou claro esse recurso, que ele serve para transferir as vendas e que ele é usado em casos assim excepcionais, ok? Então, os contratos aqui serão bloqueados, os anteriores não tem como desfazer e ele vai jogar tudo para nova coligada, tá ok? Então, é recomendado, ao utilizar esse recurso, fazer um backup da base, tá, pessoal? Em caso de erro, de problema, vocês conseguem voltar. Então, façam um backup antes, da base antes de iniciar o processo. Somente os dados dos contratos de venda e do financeiro que serão copiados, e os contratos de subunidades das origens serão bloqueados. Ok, pessoal? Então, é um recurso muito útil, mas que requer cuidado. Ele vai bloquear os contratos da coligada de origem, ok, pessoal? Bom, o pessoal está querendo, vamos aos recursos, né? Esse recurso de transferência aqui de contratos entre coligadas, vocês têm na 12131. O recurso de backup de vendas, ele saiu antes, então na 12129, que é o recurso que a gente tem aí de mercado, ele já está disponível. E o de cópia de coligadas, pessoal, se vocês tiverem a necessidade de downgrade para outra versão, eu peço que vocês entrem em contato com o suporte para essa solicitação, tá joia? Vamos lá. Outras dúvidas aqui que a gente tem aí, mais 10 minutinhos eu posso auxiliá-los com algumas dúvidas. Tá bom, pessoal? Porque esse é um recurso muito poderoso, mas que vai ser implementado novas melhorias, eles vão passar por evoluções e ainda terão novidades no futuro. Então, todos esses recursos que nós estamos vendo são as primeiras versões, tanto o backup aqui já atende super bem, principalmente para o suporte, a transferência de coligadas, de vendas de uma coligada para outra, também é um recurso que será utilizado muito raramente, mas que também já dá um ganho porque você não precisa exportar e importar, tá? É um acelerador muito potente. E a cópia de coligadas aqui nos serviços globais é um recurso que está iniciando agora e que com certeza teremos evoluções nas próximas versões, tanto nos templates que nós estamos criando, quanto na base aceleradora, ok? Bom, aí temos muitas perguntas aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo responder a todas. E aquelas que não forem possíveis de ser respondidas no momento, nós vamos encaminhar para a engenharia para que elas possam ser respondidas posteriormente ou mesmo serem tratadas no treinamento que nós daremos em maio. Mas, pessoal, o que vocês acharam? Eu gostaria da percepção de vocês. O que vocês acham desses recursos e do que foi desenvolvido? Gostaria que vocês deixassem a percepção de vocês aqui no chat também, porque são poderosos recursos de aceleração e eu tenho certeza que todos vocês farão um excelente uso dessas ferramentas, né? Vamos lá, uma pergunta aqui. Deixa eu escolher aqui para copiar coligado, o ambiente deve estar não, isso aqui eu já respondi. Vamos lá, todas as entidades existentes disponíveis não, o Michael já tinha perguntado. O pessoal está perguntando, esse webinar de maio vai ser sobre o mesmo tema? O webinar de maio, esse aqui nós falamos de aceleradores, né? Com a cópia de coligada. O de maio vai ser só de cópia de coligada. Ele não vai tratar nem de transferência nem de backup. Vai ser exclusivamente de cópia de coligada, conduzido pelo time de engenharia. Tá bom, pessoal? Vamos deixar o link da base de aceleradora? Não, na verdade, a gente só vamos deixar aqui a documentação para vocês, pessoal, da base aceleradora que está no Fluig, na comunidade, aqui na comunidade específica de aceleradora, tá? Então, essa é uma comunidade específica que é Linha RM, TOTUS Backoffice, e aqui nós temos um processo da base aceleradora. Então, essa aqui nós podemos passar para vocês, somente analistas TOTUS terão acesso,
Ok, pessoal? Vou passar para vocês aqui dentro do nosso bate-papo. Deixa eu ver se temos aqui mais alguma dúvida. Devemos ter aqui mais algumas. Tem uma dúvida aqui interessante do Leonardo Machado, sobre a questão de backup de venda. Essa importação de venda serve para os casos de um distrato feito em uma venda errada, por exemplo? Eu conseguiria restaurar a venda? Não, porque na hora que você exportar a base, ela vai levar exatamente como foi. Você pode fazer uma cópia da venda e gerar uma nova venda. Então, ela estava distratada, você pode fazer uma cópia usando o mesmo imóvel, a mesma subunidade que agora estará disponível. Vocês também têm acesso a esse recurso. A cópia de contrato de venda está disponível também nas versões, se eu não me engano, a partir da 28. Tá ok, pessoal? Mas não serviria para corrigir distratos. A Gianluca pergunta, né, sobre os lançamentos na transferência, os lançamentos financeiros. Quando eu faço uma transferência, né, de contratos para uma nova coligada, os novos, assim como o contrato, o que fica na base é cancelado e o que vai para a nova base é apenas aquilo que está em aberto. Tá joia? Quando eu faço o empreendimento também é transferido? Não, você tem que criar o empreendimento na nova coligada. Se o sistema bloqueia a coligada de origem automaticamente. Antônio, você se refere à cópia de coligadas? Ele não bloqueia, né? Ele é uma cópia para uma nova coligada mesmo, tá ok? Tem pessoal pedindo também para fazer um downgrade aqui para versões anteriores. Vou passar isso aqui para o time de engenharia. O pessoal do suporte está declarando aqui que vale lembrar, pessoal, que essas ferramentas todas auxiliam no atendimento, mas principalmente a cópia de venda serve para acelerar a correção de problemas e identificar erros mais rapidamente através do suporte. Então, tenham bastante atenção caso exista aí alguma situação da parte de vendas que vocês não consigam detectar, esse é o recurso para auxiliá-los, tá? Pessoal dando um feedback aqui bacana, que está achando fantástico, vai ajudar muito, muito interessante os recursos. Caso necessário incluir uma nova entidade na cópia de coligadas, quem devo recorrer ao suporte, melhoria? Sim, por favor, caso hajam sugestões de melhorias na ferramenta, em qualquer uma dessas ferramentas que eu mostrei a vocês, fiquem à vontade e para abrir na nossa central colaborativa as sugestões de melhoria, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem também endereçar algumas melhorias para o meu e-mail, principalmente daquilo que se tratar do nosso segmento de construção, fiquem à vontade, para que nós possamos auxiliar o time de engenharia a direcionar e vocacionar cada vez mais a ferramenta, né, a solução para o nosso segmento, tá bom, pessoal? Como sempre, uma visão excelente de processos. Muito obrigada, Daniela. A cópia, o pessoal gostou bastante também da cópia de coligada importando, né, da homologação para produção, isso aí vai dar um ganho muito bom. O pessoal também está ansioso pelo treinamento. Vou repassar isso para o Juliano da Engenharia, que nós vamos ter aí um link mais detalhado. Ele me direciona isso hoje, pessoal, que a gente está dando aqui um gostinho para vocês para puxar essa frente de trabalho, mas que em breve teremos aí mais uma capacitação mesmo, onde vocês terão acessos a mais documentação técnica ainda e com o próprio desenvolvedor da ferramenta, com o time de desenvolvimento da ferramenta para tirar essas dúvidas, por exemplo, eu quero a tabela XPTO que eu não encontrei, e se der o erro, está dando um erro aqui, tem uma situação assim assado. Então, para esses detalhes mais mínimos, né, mais operacionais, nós vamos ter aí essa capacitação que vai ajudá-los muito na operação. Quanto ao menu que precisa ser liberado, posso repetir sim, Roberto.
Dentro dos nossos perfis, o menu fica dentro da administração e é o cópia de coligadas, tá? O menu que precisa ser liberado aqui para a opção. Então, vou recolher tudo aqui, administração, cadastros, cópia de coligadas. Ok, pessoal? Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui a nossa apresentação. Nós já chegamos aqui ao nosso time box, que eram de 50 minutos, tá ok? Mas fiquem à vontade para sugerir melhorias. A documentação, vou encaminhar aqui no chat para vocês também, tá? Eu já vou passar aqui a cópia de coligadas para vocês. O nosso time de marketing também pode direcionar para vocês a questão do material do PPT, mas de cada uma das funcionalidades, tá bom? Mas aqui no chat, no bate-papo, vocês têm acesso aqui ao bate-papo, pessoal? Que aí você já consegue visualizar essas informações que eu passei para vocês, tá? Já mandei aqui para vocês. Pessoal, muito, muito obrigada pela participação de todos. Espero que tenham gostado. Esse foi um bate-papo rápido. Se vocês não estiverem conseguindo acessar o bate-papo e visualizar o que eu mandei, deixa eu mandar aqui para todos a audiência. Só um minutinho, que talvez eu tenha mandado aqui errado. Vou mandar de novo aqui para todos. Já estou pegando aqui e mandando para todos, a audiência inteira. Agora veio. Perfeito, pessoal. Então, toda a documentação disponibilizada aqui para vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade, caso precisem, maria.fernanda@totos.com.br. Fiquem à vontade para entrar em contato e muito obrigada pela participação de todos. Contamos com vocês nos próximos webinars e lembrando que agora, toda semana, às 15 horas, nós teremos também uma grade para falar sobre TOTUS assinatura eletrônica. Convido todos vocês a entrar no site de eventos da TOTUS e participarem dessas grades que vão falar de outro assunto que é muito importante, é a Cross, tá? Para todo mundo da linha RM e mesmo para outros produtos, mas aqui vocês têm para todos os segmentos estão havendo essas grades, tá? Essas apresentações. Então, aproveito para convidá-los para conhecer a assinatura eletrônica aqui dentro do evento TOTUS. Também vou passar aqui para vocês o caminho. Basta filtrar ali o segmento de construção para que vocês possam conhecer também mais esse poderoso recurso liberado para a nossa base de clientes. Assinatura eletrônica TOTUS. Então, TOTUS agora também é assinatura eletrônica. Muito obrigada a todos pela participação, espero que tenham gostado e contamos com vocês nos nossos próximos webinars. Sempre assim, focando em objetividade, velocidade e rapidez, fornecendo a todos vocês o material necessário e informações para vocês iniciarem o processo e com todo o apoio documental que vocês precisam também no TDN, ok? Muito obrigada e tenham uma ótima tarde, pessoal.